Movimento. Corpo em Movimento com a participação da educadora física Munize Gletzel. Munize, bom dia, tudo bem com você? Bom dia a todos, tudo ótimo. Munize, vamos lá, hoje você vai falar de um assunto eu achei mais assim interessantíssimo, eu estava lendo sobre isso, porque eu te confesso que eu era um dos que não pensava muito nisso. Não ligava muito para isso não, né? Nunca imaginaria que era tão importante treinar a panturrilha. Aí fui pesquisar, né, nas redes sociais, a importância de treinar a panturrilha. Eu queria que você falasse pra gente qual é a importância da panturrilha para o nosso corpo. A panturrilha, Marcelo, também conhecida, né, famosa e batata da perna. Batata da perna. Ela é muito importante para o nosso corpo. Ela nos dá estabilidade, ela ajuda no equilíbrio e na nossa locomoção, seja ao correr, ao andar, ao saltar. Ela ajuda o movimento de flexão dos pés para a gente conseguir fazer esse movimento. E, como nós conversamos mais cedo, das principais funções dela, a gente chama de segundo coração. Ela tem ela ajuda a voltar o sangue, a fazer o retorno venoso, para que o sangue retorne ao coração e ele volte a passar por todo o corpo. Então, eu até falo que às vezes ela é o primeiro coração. Eu concordo, depois dessa explicação, eu sou obrigado a concordar com você. Porque o coração bombeia o sangue, junto com a força da gravidade, o sangue desce. Se ele não tiver o auxílio da panturrilha para voltar, pra subir, não tem como. E aí a gente não consegue sobreviver. Então eu acho, né, tenho certeza, a panturrilha ela é primordial para que a gente trabalhe, assim como todas as outras musculaturas. Também, né? Porque é muito comum, né? A gente vê nas academias, às vezes as pessoas musculosas e a panturrilha fina. A panturrilha, ela, quanto mais grossa, melhor? Como é que é esse processo? Não, ela não é por aí. A panturrilha, ela não é um músculo fácil de hipertrofiar, porque ela é um músculo muito forte. Sei. Justamente porque ela aguenta o peso do nosso corpo o dia inteiro. Então, ela é um músculo que ela tem muita força. Então, nós precisamos treinar da maneira correta. Ela tem um tipo de fibra específico. Então, a gente precisa treinar da maneira correta para que a gente consiga fortalecê-la ainda mais. Então, o fortalecimento da panturrilha não quer dizer se ela tem... se ela é mais grossa ou não. A gente precisa, sim, da musculatura sendo bem trabalhada para ela ter funcionalidade ao nosso corpo. E como trabalhar a panturrilha de forma correta? Vamos lá. Um dos exercícios, meu queridinho, né, a musculação, ela é primordial para ela poder aguentar, ajudar a suportar ainda mais peso e ganhar ainda mais músculos. Exercícios como natação, pedalar, caminhar e pular corda. Pular corda é maravilhoso para o trabalho da panturrilha, tanto na parte cardiovascular quanto na parte muscular também. Sim. Então, assim, são exercícios que eu costumo falar, uma natação, a caminhada, vou falar grosseiramente, pé de palhaço, pé de bailarina, pontinha de pé, flexionou o pé, pontinha de pé, flexionou o pé. Então, pessoas que não estão acostumadas a fazer exercícios físicos diariamente. Tá parado, tá no escritório, ponta de pé e volta, ponta de pé, faz essa pressão do pé, ativa esse bombeamento desse retorno venoso. Então, de 3 a 4 vezes por dia, tá aqui sentado, eu costumo falar pé de palhaço, pé de bailarina, ou seja, faz a ponta e volta. Isso já ajuda para poder auxiliar nesse retorno venoso e nessa função tão importante que a nossa panturrilha tem para o nosso corpo. Quanto mais exercícios com a panturrilha eu fizer, melhor? E qual é a frequência que eu devo fazer esses exercícios? Não é quanto mais exercícios fizer, melhor. A gente tem o educador físico que vai protocolar o seu treino, que vai periodizar o seu treino, e assim como outras musculaturas, a gente precisa também daquele repouso para ela se recuperar, né? No caso de uma hipertrofia, para hipertrofiar, por exemplo, para que ela consiga se regenerar e voltar ainda mais forte. Tá. E... periodicidade. A periodicidade de 2 a 3 vezes por semana. Um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 nãos, 2 dias nãos. Depende da força que você fizer, do exercício que você fizer. Mulheres, vamos lá. Vamos para a noitada de salto alto. E aí, como é que tá? Estamos no dia seguinte, Cris? Acavadas. Com as pernas, dá aquela sensação, aquela cãibra que jogador de futebol também tem, aquele excesso de lactato ali acumulado, justamente porque a gente está, a mulher de salto alto no caso, muito tempo em posição de flexão.
Então, a panturrilha está ali Sim. rígida, Muito tempo apoiado na ponta dos pés. Na ponta do pé. Então, a gente precisa também do descanso. Então, se a mulher ela já está preparada, ela já treina, ela já faz musculação, ela tende a sentir menos do que a mulher que não treina e fica 12 horas em cima de um salto. Sim. Então, assim, a gente precisa trabalhar a panturrilha para ela ficar fortalecida e ajudar principalmente o retorno venoso. Entendo. Agora, outra questão. O uso do calçado para isso, por exemplo, para fazer caminhada. Porque determinados calçados, determinados tênis, são planos, são retos. Isso prejudica, ou ele tem que ter um saltozinho, um tênis adequado para trabalhar a panturrilha? Eu estou te perguntando isso porque eu já senti isso. Sim. Com um determinado tênis, eu gosto muito de usar aqueles tênis chuteira, sabe? E eu fui fazer caminhada com ele e eu senti dor na O panturrilha. tênis muito reto, ele tende a dar fascite plantar, né? A gente pode sentir dor até na pontinha na parte da sola do pé. Exatamente. Não é? É quando ele é muito reto. Nós temos tênis certo para tudo. Tênis certo para o salto, o tênis com melhor amortecimento para uma corrida ou para uma caminhada. Não quer dizer que ele tem que ter um saltinho maior, ou seja, plano. Por exemplo, um tênis de handball, ele precisa de ter um antiderrapante para a pessoa não escorregar. Então, a gente tem, né, a nossa tecnologia hoje dos fabricantes aí, nós temos um tênis melhor para cada tipo de... Para caminhada, por exemplo, para caminhada, é o tênis ideal. Sim, para corrida, com amortecimento específico, para malhar, que não é o mesmo tênis que a gente corre. O ideal é que seja um outro tipo de tênis. E interessante também que no dia a dia, para as mulheres e para os homens também, mas eu falo as mulheres por causa de salto alto, né? A gente precisa de usar nem tão plano e nem tão alto. A gente precisa de um leve saltinho, a gente chama de bloco quadrado, para que melhore não só a panturrilha nesse caso, mas a postura e as dores também. Para que evite dores no pé, na panturrilha, no corpo, na coluna. Então, o calçado para cada tipo de profissão daquilo que você faz ou do exercício, ele é primordial. Muito bom. E só para a gente finalizar, você numa academia fazendo esses exercícios, evidentemente, aquilo que você disse de pé de palhaço, pé de bailarina, descalço, né? O ideal é fazer descalço. Marcelo, o ideal é que você faça um movimento completo. Ou seja, você faz a ponta do pé, porque agora sim, tá na moda malhar descalço. Ninguém sabe por quê. É porque faz uma amplitude maior. Eu dependo de tanta coisa para indicar que o meu aluno faça aquele treino descalço ou não. Então, assim, eu aconselho, até porque você estar descalço, se você estiver em um ambiente que não é adequado, pode cair um peso no seu pé. Então, assim, não é uma moda, simplesmente. O que eu preciso na hora do movimento da panturrilha, principalmente na musculação? Que você faça o movimento completo. Você faz a ponta do pé e no movimento de extensão, ele ultrapasse a linha reta. Para quem está me assistindo, né? Eu fiz a panturrilha, que eu não pare aqui no bloco, eu alongue ainda mais, para que eu faça o alongamento e o encurtamento de toda a musculatura. Então, não é porque eu estou descalço, não é porque eu estou de tênis. Eu preciso de estar primeiramente seguro. E aí, acompanhado ou não, o seu personal vai falar, vamos fazer esse exercício descalço ou de tênis, ou enfim, da maneira que for. Agora, vamos falar uma coisa, já que é Dia dos Namorados? Sim. Você sabia, é uma curiosidade, que a panturrilha, ela libera um feromônio que atrai os homens? É mesmo? Por isso que os homens tendem a ter uma atração maior, tá, gente? Não é por mulheres de salto. Olha. Porque na hora que elas estão de salto, elas estão fazendo a flexão e elas liberam. Então, mulheres, vamos malhar panturrilha. Aí, tá vendo? Elas Mais liberam um um feromônio que inconsciente ela atrai o homem. Olha que interessante. No Dia dos Namorados, vamos a salto, né, pessoal? Pra quem não tá com namorado ainda. Tá na hora. Valeu, Muniz Gledes, educadora física, falando conosco mais uma vez no Corpo em Movimento, da importância de trabalhar a panturrilha. Muniz, obrigado, viu, mais uma vez pela participação. Um abraço. Obrigada por me aceitar de volta. Semana que vem estamos aí. Se Deus quiser, estaremos te aguardando. Tchau. Tchau. Corpo em Movimento.